Olá, paz e alegria, meus irmãos. Eu sou a Melinha, da Comunidade Católica Epifania, e hoje eu vim falar para a gente partilhar um pouquinho, né, da vida de um santo que todos nós gostamos muito. Os brasileiros têm uma devoção muito grande pelo nosso querido Santo Antônio de Pádua, ou como nossos irmãos portugueses gostam de falar, Santo Antônio de Lisboa, porque ele é de Lisboa, natural de Lisboa, em Portugal. Ele nasceu em 1195, foi batizado com o nome de Fernando, né? Entrou para os agostinianos e lá fez todos os seus estudos. Ele era uma pessoa muito inteligente, estudiosa, um grande teólogo, um grande conhecedor da palavra de Deus, e começou a desenvolver toda a sua espiritualidade dentro do convento com os agostinianos. Mas um dia passa por ali os franciscanos, né? Os franciscanos tinham surgido, tinha pouco tempo, com São Francisco de Assis, e passa, e ele vê, ele conhece, e aquilo começa a encantar. E aquele grupo de franciscanos passa para o Marrocos, e pouco tempo depois volta o corpo daquele grupo, que eles tinham sido martirizados. Isso encantou o jovem Antônio, o jovem Frei Antônio. Ele quis, então ele entra para os franciscanos, ele sai dos agostinianos e entra para os franciscanos, que ele queria também o martírio. Ele queria dar a vida por Jesus. Ele queria entregar-se totalmente para anunciar o evangelho. Então ele que partiu com um grupo de franciscanos para ir também para o Marrocos, onde ele queria, né, evangelizar, sabendo que poderia e deveria dar a vida ali. Mas não era o plano de Deus, né? Então ele adoece, ele não consegue chegar até lá. Quando ele adoece no caminho, depois o barco que ele tem extravia, e eu sei que ele acaba parando na Sicília, na Itália. Então ele chega na Itália, ele não consegue ir para o Marrocos, onde ele queria ser martirizado. Na Itália, ele chega como um frei franciscano normal, que ninguém conhecia. Então está tendo um capítulo e ele é indicado, ele é levado para trabalhar normalmente. Ninguém sabia dos seus dons, ninguém sabia de quem ele era, e ele, na sua humildade, não fala nada para ninguém. E depois, né, quando ele está lá, nesse convento, aparece uma celebração e precisavam de uma pregação. Ninguém podia, não tinha ninguém, então vai Frei Antônio. E aí, de repente, aquele Frei Antônio que cuidava do serviço de cozinha, né, daqueles outros serviços mais humildes, é chamado para pregar, e chega lá, ele mostra, né, toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, toda a sua eloquência, mas principalmente toda a sua santidade no conhecimento e no amor da palavra. E aí ele começa, né, a ser o ministério de grande pregador dos franciscanos. Inclusive ele tem que, vamos dizer assim, vencer uma certa resistência do São Francisco, porque Francisco achava que muita erudição, muito conhecimento poderia atrapalhar o caminho da santidade. Mas ele conhece o Antônio, conhece a vida, e aí ele autoriza o Frei Antônio a ensinar teologia. Aí você vê como que a santidade, né, desses dois homens, desses dois grandes franciscanos. Então, vamos dizer assim, a missão de Santo Antônio vai ser essa: combater as heresias, falar, anunciar Jesus, anunciar o evangelho. É aquela região ali onde tem Pádua, né, no norte da Itália, onde ele vai se fixar, viajando para aquele sul da França, por aqui, por toda aquela região. Então, esse é o caminho que Deus escolhe. E aí, pra gente, né, dia 12, véspera de Santo Antônio, nós celebramos o Dia dos Namorados, e Santo Antônio, para nós brasileiros, é um santo casamenteiro.
Mas Santo Antônio era um grande pregador, né? Então, por que o santo casamenteiro? Diz a lenda, né, que naquela época a mulher para casar tinha que ter um dote, né? E para ter um dote tinha que ter dinheiro. Então, mulher sem dote não casava. E ele foi um grande defensor para que as moças e os rapazes pudessem se casar independente de dote. Tem uma história, né, que diz que um dia uma jovem chegou para ele e pediu, né, para a intercessão dele, porque ela queria casar, o noivo também, mas a família não deixava, as famílias não aceitavam pela ausência do dote e ela era muito pobre. E aí, então, o que ele faz? Ele escreve uma carta e pede que ela vá para um banqueiro daquela região. Nessa carta, o banqueiro abre e está escrito: por favor, dê a essa jovem o que ela te pedir, né, de dinheiro, no peso desse papel. O cara olhou o papel, né? Ah, não vai dar nem uma moeda. Então botou o papel numa balança, aquelas balanças que equilibram, né, de prato, e foi botando moeda, e foi botando moeda, e foi botando. E quanto não deu o valor exato de um dote, a balança não equilibrou. Então foi um milagre, né, que pela intercessão de Santo Antônio para que essa jovem se casasse. Por isso, muitos aceitam que ele é grande, né, defensor e protetor dos namorados. Uma outra tradição que nós temos de Santo Antônio é o pão de Santo Antônio. Muitas igrejas que têm Santo Antônio como patrono, como padroeiro, têm o hábito, né, de distribuir o pão de Santo Antônio. A história vem, né, de um dia, diz que o convento estava cheio de gente e tal, e de repente, quando foram almoçar, cadê? Não tinha nada, tinha acabado, não tinha comida nenhuma. Santo Antônio tinha dado tudo para os pobres. Aí diz que o padre, o frei, né, da cozinha, chegou para ele, Senhor, e aí, cadê? Ele falou assim, vai lá, olha direito. E aí, quando ele voltou na cozinha, que abriu, estava cheio de pão. Então, esse milagre, né, pela intercessão dele, pela sua generosidade, então nós temos o costume, né, do pãozinho de Santo Antônio, para que não falte pão, para que não falte comida nas nossas mesas. Então, tem muitas histórias, né, mas uma grande história da gente pode dizer é que Santo Antônio também era um grande defensor dos pobres. Ele não se cansava de atacar o egoísmo dos ricos nos seus discursos, nas suas pregações. Falava da opressão, da expoliação que se fazia com os pobres. Então, no combate a toda ganância, então os discursos de Santo Antônio em defesa dos pobres são lindos, são maravilhosos, são cheios de amor. E tem uma frase dele, né, desses discursos que eu gosto até de ler. Ele diz o seguinte: quem segura uma pessoa pela goela, tira-lhe a voz e a vida. As posses do pobre são a vida dele. Como a vida vive do sangue, assim ele deve viver disso. Se tiras ao pobre seus parcos haveres, sugas o sangue dele e o asfixia, e no fim serás tu asfixiado pelo demônio. Forte, mas verdadeiro, né? Você tira a vida quando você explora. Você tira a vida do seu irmão. Então esse é o grande Santo Antônio. E grande pregador, como eu disse, né? E um dos milagres que acontece é o milagre dos peixes, que é o mais famoso. Que um dia ele chega para pregar numa cidade para combater as heresias, combater as pessoas que estavam pregando contra a fé cristã, e ninguém quer, ninguém chega para assistir a pregação dele, então ele chega, ninguém. Então ele vai para a beira do rio e começa a pregar, e aí o povo vê os peixes vindo e botando a cabecinha para fora para escutar o padre, o grande Frei Antônio pregar. Então, ali naquele momento também tem aquela grande conversão daquele povo,
com a palavra, com a pregação e com aquele milagre. Um outro milagre que a gente conhece de Frei Antônio é da mula, né? Um homem que negava a presença de Jesus na Eucaristia. E aí ele chega e fala: eu provo que existe Jesus, que Jesus está presente. Se até os animais conseguem entender isso, por que não você? Aí é feita a prova. O homem segura a mula dele lá, uns 2, 3 dias sem comer, e solta. E solta e bota comida, né? O feno, a comida, a água, tudo para ela. E Frei Antônio estava do lado com o Santíssimo Sacramento. Então vem aquele animal faminto, dias sem comer, tem o seu alimento e tem Jesus na Eucaristia. A mula vai na direção do Frei Antônio, se ajoelha, dobra a perna da frente e abaixa a cabeça diante do Senhor. Convence, comove que Jesus está presente na Eucaristia. Jesus é verdadeiramente nosso Deus e está presente na Eucaristia. E o dom da bilocação, que nós temos também presente, testemunhas na vida de Frei Antônio, diz que o pai dele foi acusado falsamente, estava sendo condenado por um crime que não tinha cometido, inclusive ia ser sujeito à condenação à morte. E aí Frei Antônio estava na Itália, o pai dele em Portugal, e ele estava pregando. Então todo mundo que estava escutando, de repente ele deu uma parada. Fez em silêncio e ficou em silêncio, ficou quieto. No mesmo momento em que ele estava ali, ele apareceu em Portugal, a hora do julgamento do seu pai, e conversou com o juiz, que o pai dele era inocente e podia provar. Levou o juiz ao cemitério, abriu o túmulo da pessoa que tinha sido assassinada e a pessoa levantou, né? Já estava morto, enterrado há vários dias, e a pessoa levantou e disse: não foi Martinho de Bulhões que me matou. Tornou a se calar e deitou e continuou morto. Foi um milagre de bilocação e ao mesmo tempo da revelação. Então, também isso consta, né, nas histórias dos milagres, de tantas realizações que foram acontecendo na vida de Santo Antônio. E qual a curiosidade também? Por que Santo Antônio é sempre visto na imagem com o menino Jesus no colo? Diz que um dia ele estava rezando, né? E que dentro do quarto onde ele rezava, a Virgem Maria aparece a ele e entrega o menino Jesus. Então, essa cena foi testemunhada por um outro frei, mas o Antônio pediu que ele nunca contasse. Então, esse milagre permaneceu em sigilo durante toda a vida de Santo Antônio. Só depois da sua morte é que foi revelado. Então, quando a gente faz a imagem de Santo Antônio, a gente coloca a imagem do Santo Antônio com o menino Jesus, que a própria Maria entregou para ele. Então, é um santo que a gente vai dizer que tem muita, muita, muita história, muita coisa boa, muita devoção. E essa língua dele que proclamou o evangelho, que proclamou a palavra, ela, vamos dizer assim, foi preservada, né? Ele morreu e quando o seu corpo foi exumado, a sua língua continuava e continua até hoje preservada. Ela não se corrompeu, ela continua lá, do mesmo jeito de quando ele morreu. Então, ele teve um processo de canonização muito rápido, 11 meses apenas, foi super rápido, né? E hoje intercede por nós. Santo Antônio morreu muito jovem, 40 e poucos anos, e mostra, né, que não depende de idade, não depende de tempo, depende de quanto eu dou, quanto eu entrego. Então, pedindo que Santo Antônio interceda por todos nós, para que nós também sejamos santos
como o nosso Pai nos chama.